Graça e paz a todos. Eu vos convido a caminhar comigo pelo caminho para a cruz, pela trajetória que Jesus passou quando foi para o Calvário. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 27, que o primeiro lugar onde Jesus parou nessa trajetória foi um lugar chamado Pretório. O Pretório era onde estava localizada a casa do governador e também tinha uma guarnição. Uma guarnição de soldados romanos era composta por 200 ou mais soldados. E cada um desses soldados resolveram ter um divertimento cruel com Jesus. Nos versículos 28, do 28 ao 30, nós vamos ver que eles tiraram as vestes de Jesus, colocaram uma veste falsa em Jesus para simbolizar a sua realeza, uma falsa realeza. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça de Jesus com um cetro falso. Eles cuspiram em Jesus, eles esbofetearam Jesus com suas mãos calejadas. Eles pegaram um pedaço de cana, de madeira, e bateram sobre a cabeça de Jesus, de maneira que a coroa, que os espinhos daquela coroa entraram no crânio de Jesus. Os estudiosos dizem que a partir daí, eles começaram a chicotear Jesus. E a história nos revela que cada chicote desse, na sua ponta, ele tinha um pedaço, uma lasca de metal ou de osso, que quando entrava nas costas de Jesus e puxava, ele trazia um pedaço do corpo, da pele, da carne. Então, meus irmãos, Jesus passou por tudo isso. Tudo isso ele passou por mim e ele passou por você. Isaías revela no capítulo 53, do versículo 5, que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E você pergunta, como foi que Jesus suportou tudo isso, irmãos? Porque Jesus estava na condição de homem. Jesus suportou tudo isso porque ele dependia completa e unicamente de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23 revela que Jesus, quando ele era humilhado, ele não revidava. Quando ele era perseguido, ele não rebatia da mesma forma, porque ele confiava e esperava completamente em Deus. Confie em Deus, meus irmãos. Devemos depender completamente dele. Essa é a primeira característica de Jesus na cruz, no caminho para a cruz. A segunda característica é a humanidade de Cristo. A Bíblia diz lá em João capítulo 19, versículo 17, que após esse sofrimento, Jesus continua a sua marcha para a cruz, que pesava aproximadamente 50 quilos, e ele leva. Agora imagine você, um homem, depois de ter sido trucidado por mais de 200 soldados romanos, que era conhecido por sua brutalidade, ainda teve que carregar 50 quilos nas costas. Porém a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 27, versículo 32, que os soldados romanos, eles pegaram a cruz e deram para um homem chamado Simão carregar. Sabe por que fizeram isso? Porque Jesus estava esgotado e não tinha mais condições de carregar aquela cruz. Sabe o que isso nos revela? Que durante a sua crucificação, Jesus não se utilizou de ferramentas sobrenaturais de forma alguma para vencer aquele sofrimento. Jesus venceu, pagou as nossas dívidas como um homem completo, como um homem perfeito. Não se utilizou de artimanhas sobrenaturais, não, irmãos. Não, ele nos deu o perfeito exemplo como homem. Glória a Deus. A terceira característica de Jesus está revelada lá em Lucas capítulo 23, versículo 28. Quando Jesus subia na sua trajetória de aproximadamente 700 metros, a Bíblia diz que as mulheres seguiam Jesus. Muitas mulheres seguiam Jesus. E nesse versículo, em Lucas 23, versículo 28, diz que Jesus ele para, irmãos. É o primeiro momento que ele para em sua caminhada. Ele para, olha para aquelas mulheres e ele diz assim: mulheres de Jerusalém, não chorais por mim, chorais antes por vós mesmas e pelos vossos filhos.
Jesus demonstra aqui a sua terceira qualidade no caminho da cruz, a sua terceira característica, que é a solidariedade. Mesmo em tanta angústia, em tanto sofrimento, Jesus ele estava pensando no próximo, ele estava pensando em você, ele estava pensando em mim. Essa é a terceira característica. Você não está só. Deus está com você. Ele está conosco. E a quarta característica de Jesus é a persistência. Essa persistência é mostrada lá em Mateus capítulo 27, versículo 34. O Talmud judeu diz que as mulheres nobres de Jerusalém, elas faziam uma bebida, era vinho, uma mistura de vinho com fel. Essa bebida era um forte sedativo que era dado àqueles homens crucificados para diminuir seu sofrimento. A Bíblia diz em Mateus 27, 34 que levaram e deram essa bebida a Jesus. Mas Jesus, ao provar, ele não aceita essa bebida. Sabe por quê, irmãos? Porque ele queria persistir até o fim, com todos os seus sentidos. Jesus estava tão determinado a manter seus sentidos aguçados, enquanto pagava o preço por nossos pecados, que ele recusou tomar qualquer coisa que diminuísse seu sofrimento, porque Jesus ele queria pagar centavo por centavo da nossa dívida. Essas são as quatro qualidades de Jesus, demonstradas no Evangelho, no caminho para a cruz, que deve seguir para a nossa vida. Deus está conosco. Jesus é o nosso refúgio. Glória a Deus.